Agora uma batalha entre os campos, campo elétrico e campo gravitacional. Quem irá vencer? O resultado dessa luta aí gera movimentos diferentes. Então vamos lá, vou pegar o meu campo elétrico primeiro e vou dizer que as linhas saem da positiva e chegam para a negativa. Isso aí a gente já tá ficando brabo, né? A gente já sabe essa, sai da positiva e vai para a negativa. Então nós estamos vendo aqui que o campo elétrico, ele é vertical para baixo. Então o nosso campo elétrico, ele é vertical para baixo, faz o chapeuzinho para dizer que é um campo elétrico. Só que aí a gravidade, ela também é vertical para baixo. A gravidade também é vertical para baixo. Aí você fala, mas teacher, se o campo elétrico é para baixo e o campo gravitacional, a gravidade também são para baixo, os dois são para baixo, então quer dizer que os dois vão empurrar a carguinha para baixo? Será? Será que é o campo que empurra ou é a força que empurra? Será que é o campo que puxa? Será que é o campo que atrai? Ou será que é a força que atrai? Ah, essa é uma diferença extremamente importante. O campo, ele gera a força. Quem faz o movimento de empurrar ou arrastar é a força. Então o campo gera a força e a força gera movimento. Firmeza? Legal nessa parada, né? Saber distinguir os dois. Então quer dizer que se os dois estão para baixo, não necessariamente essa carguinha tem que ir para baixo. Para eu analisar se a carga vai para baixo, para cima ou fica parada, e isso, tenho três possibilidades. Para baixo, para cima ou ficar parado. Não é? Tipo um carrinho, ele pode ir para frente, para trás ou ficar parado. Essas três possibilidades. Para eu fazer essa análise, eu não tenho que olhar o campo. Eu tenho que olhar a força. Então olha só o que nós vamos fazer. Se o campo elétrico é para baixo, isso quer dizer que a força é para baixo? Não sei. Eu preciso fazer uma análise em relação à atração e repulsão. Então se eu fizer uma análise entre atração e repulsão, eu vou enxergar o seguinte. Se essa carga é negativa e essa é negativa, repele para cima. Essa é positiva, atrai para cima. Se eu somar atração para cima com repulsão para cima, eu vou formar uma força aqui. E essa sim vai ser a força elétrica. Como eu tenho uma gravidade para baixo, eu gero aqui para baixo uma força peso. Então essa minha espuminha de carga negativa aqui, ela tem duas forças. Ela tem a força elétrica e ela também tem a força peso. Aí você fala assim, tá, Titia, beleza, tem três, mas duas, quer dizer, mas você disse que tinha três possíveis movimentos? Sim, tem três possíveis movimentos. Então eu tenho força contra força. Toda vez que eu tenho força contra força, eu tenho que lembrar lá daquela aula de bloquinhos. Lembra aquela aula de bloquinhos? Bloquinho para um lado, bloquinho para o outro, força que ajuda, força que atrapalha. Isso, leis de Newton, FR igual a MA. Então quais são os três possíveis movimentos? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Essa aqui a gente já está monstrão. Essa a gente já sabe, decor, suave. Se, nesse caso, a minha força elétrica for maior do que o peso, qual é o movimento? Você vai ter um movimento para cima. Se eu tenho uma força maior do que a outra, olha só o que acontece. Eu fico com força elétrica menos o peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Porque se a força elétrica é maior, ela que puxa para cima e o peso ele só está atrapalhando. O movimento é para cima, quem puxa para baixo atrapalha. Então aqui eu tenho força elétrica menos peso igual a massa vezes aceleração. Então eu vou ter um movimento acelerado para cima. Beleza? Eu tenho um movimento acelerado para cima. Agora eu poderia fazer o seguinte, eu poderia dizer que o peso é maior do que a força elétrica. Se eu tenho um peso maior que a força elétrica, eu posso dizer que o peso é quem manda. Se o peso é maior, ele desce. Então, se ele está descendo, quem vai para baixo é a favor, está ajudando pra caramba. E quem está puxando para cima? Ele quer descer e o cara está puxando para cima? Está atrapalhando. Se está atrapalhando, nós vamos colocar ele como sendo negativo. Então, nesse caso aqui, peso menos a força elástica igual a massa vezes a aceleração. Você vai fazer as devidas substituições. Vai fazer aqui no peso o mg, no lugar da força Q vezes Z, e você vai fazer tudo lá. Aí já deve ter um espertinho falando assim, mg, Q vezes Z, MA, corta as massas. Velho, eu vou torcer para acabar o grafite, hein, se acontecer um negócio desse.
Quando você tem três coisas, você só pode cortar, lembra? Quando todo mundo tem. Então, se eu tenho massa aqui, não tenho massa aqui, não dá para cortar. Só dá para cortar se for os três com a massa. Legal? Então aqui não vai fazer isso de cortar a massa. Agora, a terceira hipótese, o terceiro tipo de movimento, não menos importante, até mesmo mais importante, que é o que mais acontece nos exercícios de vestibular, é quando a força elétrica é igual à força peso. Nossa, gente, mas são iguais? São iguais? O que acontece se elas são iguais? Vai acontecer o seguinte, forças iguais, em sentidos opostos, elas se anulam. Quando elas se anulam, duas coisas vão acontecer. Quando elas se anulam, pode acontecer duas coisas. Primeiro, se ela estiver em repouso, ela vai permanecer em repouso. Então a carguinha está parada, as forças se anulam, ela continua parada. Agora, se ela estiver caindo ou subindo, aí nós vamos ter um movimento uniforme. Então ela pode estar em repouso ou em movimento uniforme. Se ela estiver caindo ou subindo, em movimento uniforme. Aí você fala, Titi, pera, isso aí tá me cheirando inércia. É isso mesmo. Quando as forças se anulam, todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Todo o corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Então, quando as forças forem iguais, parada continua parada, ou caindo, ela cai sempre com a mesma velocidade. Subindo, ela sobe sempre com a mesma velocidade. Nesses dois exemplos, ela sobe cada vez mais rápido, e nesse exemplo ela desce cada vez mais rápido. Nesse aqui ela vai constante. Fechou? Valeu!